Boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora aqui, tá? Nesse linkzinho, tá? Inscreva-se e dá o teu like, tá? Pra gente, para contribuir cada vez mais com o nosso crescimento. A gente continuar aqui, firme e forte, né? Trazendo conteúdo de valor para vocês. Gente, que conteúdo é esse que a gente vai trazer para vocês? Tá fantástico! O tema da live de hoje é 4 fatores que podem ocasionar erros na densidade de pós. E ninguém melhor para contribuir com esse assunto do que o meu grande amigo Danilo Piccone, né? Diretor da Powder Mix. Danilo, desde já agradeço demais a sua disponibilidade. Vai ser de grande valia a live aqui, né? Esse conteúdo aqui. E se você pudesse apresentar, né, para o pessoal e te conhecendo. Boa noite, pessoal. Eu quero dizer que eu fico sempre muito nervoso de falar com o seu público, que tem alto nível técnico, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Você treina eles muito em todos os detalhes, e às vezes a gente nem tem muito o que trazer. Então eu venho aqui hoje trazer alguma coisa que talvez seja novidade em relação às densidades. Talvez não, mas tomara que alguma coisa agregue. A gente é da engenharia, né, Alana? Então a gente tem outra visão de tudo. Então, como eu estava dizendo, eu sou da Powder Mix, a minha área... A Powder Mix é uma empresa de engenharia, a gente é da área da engenharia. A gente está há quase 20 anos nessa jornada, e o que a gente gosta mesmo é de mexer com pó. Como diz o nome, né? Powder Mix, então tudo que a gente se especializou é para lidar com os pós. E aí, nessa ideia, a gente falou, vamos falar um pouquinho de densidade, né? Porque às vezes a gente passa por isso muito rápido e não entende alguns conceitos que podem ajudar no dia a dia da farmácia e que vão trazer ali um ganho bem interessante. Total, gente. E eu lembro muito bem, né, quando eu conheci o Danilo e a Cris, né, pela primeira vez, inclusive, tem uma... Já, na realidade, já é a segunda vez que o Danilo está aqui, né? Ele participou de um quadro, do nosso quadro chamado ABcast, né? Então, sinta-se em casa, né, Danilo? E já sente-se em casa, na verdade, né? E aí, pessoal, eu lembro, a primeira vez que eu vi o Danilo, eu queria agradecer ele. Muito obrigada, né, por vocês terem um densímetro, o misturador e triturador. Nossa, porque nós, como empresa de consultoria, nós trazemos soluções, né, levamos soluções para otimizar os processos, né, na farmácia. E uma das nossas maiores dores de cabeça era fazer ajuste de cápsulas recipientes, né? E ainda é uma das maiores dificuldades, né, de muitas farmácias, tá? E o fato é que manipular cápsulas é o carro-chefe, né, da maioria das farmácias. Então, como o sistema ele vai calcular o tamanho de cápsula, né? Para quem está entrando agora, eu vou só explicar vou dar essa introdução para você ter uma melhor compreensão e entendimento. E aí, o que é que acontece? Lá na ordem de manipulação, na produção, vem, né, o número da cápsula que você deve manipular, a quantidade de recipiente a ser pesado, só que se o teu sistema, se o teu software ele não é bem alimentado, você vai precisar sempre ficar fazendo ajuste. Fazer ajuste, pessoal, é uma palavra bonita para retrabalho, né? É calcular novamente, recalcular, né? Calcular à mão a quantidade, o número da cápsula, ou refazer o teste lá, fazer um testezinho rápido na hora, na cápsula, rápido que não é tão rápido, é tempo que você leva ali, né? Ou você fazer um método da Proveda, quem é meu aluno sabe o que é esse método da Proveda, só que inviabiliza fazer para todas as formulações, leva muito tempo. Em resumo, se a tua densidade, o resultado da tua densidade não é tão fidedigna com o processo,
você vai sempre ter retrabalho, né? Trocar lá no tabuleiro, para quem tem muita experiência, falta pó, sobra pó, lá, e você vai ter que fazer a nova pesagem com um novo número de cápsula. Tem técnico, Danilo, que tem olho muito bom, bate o olho e já sabe qual é o tamanho da cápsula, né? Mas para quem está iniciando, que não tem muita experiência, vai para o professor, identifica que o sistema não... eu falo que o sistema não calculou errado, mas nós que não alimentamos a densidade certinha, né? E aí só vai dar conta quando já depois do processo de pesagem, mistura, e aí imagina só recomeçar esse processo, né? É realmente desperdício de tempo e dinheiro. E como eu falei no início, né? Eu só queria abraçar o Danilo e a Cris. Por quê? Porque eles têm uma solução que facilita muito o nosso dia a dia. Quem está nos assistindo, né, já conhece a Paudemir, sabe o quanto, né, essa solução tem ajudado, tá? Então... Posso te mostrar uma curiosidade? Que eu acho que você vai gostar. O primeiro densímetro que foi feito na história. Esse aqui é o primeiro de todos eles. Nós encontramos aqui nos estoques da Powdermix, ele era o que a gente chama ainda de protótipo, né? Hoje ele tá assim, bonitão, todo... Ele era assim. Aqui, não sei se dá para ver bem. Olha, esse densímetro tem 19 anos. Nossa! Aqui é a história. Gente, olha isso. Que bacana, muito bom. E como esse instrumento tem ajudado na rotina de laboratório, pessoal, vocês não têm noção. Estou aqui com o Jory. O Jory, ele faz... É o nosso farmacêutico, ele está ali no campo de batalha, no controle de qualidade. Ele também implementa os processos, né, na farmácia, e ele fala, Alana, não tem comparação, né, Jory? Sim, com certeza. A gente vai ver os ofensores, eu até vou fazer uma brincadeira aqui. Falar dos ofensores é vender o densímetro, porque ele vai atacar esses elementos, né? E é para isso que ele foi criado. Então, quando a gente começa a entender quais são os problemas da densidade, o densímetro ele vai ficando cada vez mais poderoso, porque ele vai justamente solucionando cada caso, a maioria deles. Perfeito. Danilo, então vamos entender um pouquinho o que é essa densidade. Eu amo escutar essas definições do ponto de vista da engenharia. Agrega muito. Você falou, não sei se vai agregar. Nossa, agrega muito para nós farmacêuticos. Então, o que é a densidade? O que é uma densidade aparente? Pessoal, vamos fugir desse negócio da densidade. Vamos, nesse momento, né, entender a densidade, para que fique claro que não é só colocar na formulaçãozinha D é igual a M sobre V, não, tá? É importante vocês entenderem o fundamento da densidade. É isso aí. A densidade, basicamente, é a gente entender quanta massa tem num certo elemento. Quanto que ele consegue agregar de massa num pequeno espaço. Isso é a densidade. Mas a gente na farmácia não lida com densidade, a gente lida com a chamada densidade aparente, e essa é a grande diferença. E aí eu vou já começar com uma coisa terrível, vou dizer para todos aí em casa. Ninguém nunca vai medir a densidade corretamente. Você sempre vai medir a densidade de maneira errada. Por quê? Porque a densidade aparente, ela considera os espaços vazios entre os grãos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo muito bom. Vamos ver se dá para focalizar aqui dentro. Aqui. Então, gente, vamos imaginar que isso aqui seja o seu ativo, né? A sua forma. Danilo, desculpa te interromper. Será que você poderia aproximar um pouquinho o microfone e dar uma abafada? Não sei. Eu acho que só ajustar um pouquinho a posição dele, por favor. Vou ajustar aqui porque... Vamos ver se melhora. Melhorou? Excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu estava dizendo o seguinte. Quando a gente fala em densidade, a gente quer saber um quadradinho desse aqui, um cubo desse. Aí eu tiraria a densidade. Então, se eu pego um grão,
e faço a medida, densidade. Só que isso não é possível ser feito no laboratório. Então, a densidade aparente ela vai considerar os espaços vazios entre os meus grãos. Então, aqui, ó, por baixo, a gente vê que ele se encaixa muito bem. Mas por aqui ele já não está tão bem encaixado, né? Então, a minha densidade considera isso. Por isso, é densidade aparente. Isso é fundamental. A densidade considera os espaços vazios entre o meu elemento. Isso é a densidade aparente. Então, a gente começa por aí. Essa é a definição do que a gente vai trabalhar. Então, vai estar sempre errado? Vai estar sempre errado. Aí a gente vai trazer dois conceitos novos, que tenho certeza que vocês já ouviram. Precisão e exatidão. A gente não consegue ter no laboratório a exatidão. Porque a exatidão significa que eu estou acertando sempre o alvo. Eu estou dizendo exatamente qual é a densidade daquele elemento. Isso não é possível. Então, eu preciso de precisão. Eu preciso errar igual. Então, num conceito matemático, a exatidão ela vai estar sempre à mesma distância do alvo. Vou dar um exemplo numérico. Se meu alvo é 0, as minhas medições elas vão ser sempre menos 1 ou mais 1. Portanto, sempre a mesma distância do alvo. Isso é exato. A precisão, ela tem a mesma distância entre as medidas. Então, se meu alvo é 0, todas as minhas medidas são 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3. Está longe do alvo, mas eu tenho um erro que se repete. Precisão. Então, a gente busca na densidade aparente a precisão. Compliquei ou simplifiquei? Para mim, vai me dando feedback. Claro. Pessoal, vão dando aqui o feedback, tá? Vai me dando feedback. A ideia é trazer isso de maneira bem simples e tranquila. Gente, aproveita, viu? Aproveita a oportunidade. Tá tranquilo para vocês? Vão colocando aí. Boa noite, boa noite. Vocês que estão entrando. Para mim tá muito claro, Danilo. Então, ótimo. Então, a gente tem que primeiro entender esse conceito. Se eu estou considerando que existem espaços vazios, então, a partir daqui, a gente vai começar a entender o que pode dar errado com essa medição da densidade, né? Então, vamos começar pelo mais comum. O mais comum é o chamado erro de paralaxe. Certo. Paralaxe foi um engenheiro, um cara astrônomo, ele identificou e conseguiu calcular a variação entre dois pontos com um referencial. Isso dá para brincar com isso. Todo mundo já fez quando era criança, tipo na cama. Se você coloca o seu dedão, abre um olho ou abre o outro, o dedão pula. Isso é o erro de paralaxe. Então, o que isso tem a ver com a densidade? Tudo a ver. Quando você usa proveta e você tem as linhas de marcação, se eu olho essa linha a partir de um plano, eu vou fazer uma leitura. Se eu olho a partir de outra, eu vou fazer outra leitura. Por isso, a farmacopeia trata que você tem que sentar numa posição X, num ângulo tal, e segurar com o braço a 90 graus. Por quê? Você precisa tentar diminuir essa diferença de paralaxe. Aí você vai falar, mas é tão pouquinho? Sim, é tão pouquinho, mas a medição que a gente está fazendo também é bem pouquinho. Quando você faz um errinho ali, o erro na medição é grande. Então, primeira coisa, erro de paralaxe. Vamos tentar, usando a proveta, tentar padronizar. Inclusive, eu até sugiro você ter uma cadeira fixa e um suporte fixo. A pessoa se senta e não segura, porque ela consegue ter sempre o mesmo plano. Lembra, a gente não vai estar fazendo a leitura correta, mas a gente vai estar errando igual todas as vezes. Isso já basta para a densidade aparente. Esse é o mais comum. Eu acho que a leitura através da proveta é a pior delas, na minha opinião. É a que tem maior margem para erro. Então, não quero nem falar do densímetro, mas assim, entre todas as possibilidades, eu acho a proveta que tem maior chance de erro, sem contar que quebra com muita frequência e tudo mais. Então, a gente pode já pensar em eliminar a proveta e pensar em outras maneiras, né? Sim. Aí depois, a gente vai ter um outro também bastante comum, o desvio de compactação. Porque o pessoal, cada um tem a sua intensidade, né? Você vai precisar fazer a compactação. Porque lembra, se a gente está considerando que tem uns espaços vazios,
olha só, eu não posso, cada hora vai ficar de um jeito. Então só existe duas possibilidades. Ou eu não vou fazer nenhuma compactação, é aleatório, ou eu faço a máxima compactação possível. Porque com a máxima compactação eu consigo repetir isso, ou próximo de repetir. Então aqui nesse exemplo, se eu vou fazer uma compactação aqui fora da câmera, olha como ele já se apresenta de forma diferente. Né? A gente tinha uma coisa aleatória, ó. Cada hora ela de um jeito. Se eu compactar, é uma tendência ficar muito similar. Então, procurar fazer a compactação ao máximo possível. Quantas batidas você vai fazer? Aí é farmacotécnica, é uma coisa interna de cada farmácia. Eu não consigo dar um valor, mas talvez você, Alana, tenha uma instrução melhor. Aqui nos nossos testes, Danilo, de fato, a gente testou, não foi só uma vez, nós testamos por trabalhamos com 3 metodologias. Eu tenho um vídeo no canal aqui comparando as 3, né? Explicando sobre as 3. Então, como é só um parênteses, só para a turma entender. Fazemos pela proveta, fazemos pela cápsula, muita gente faz na cápsula, e pelo densímetro, tá? E depois nós validamos. O que é essa validação? Nós comparamos com a densidade de cada instrumento, calculada através de cada instrumento, qual é a que mais se aproxima com o volume preenchido na proveta, onde eu adiciono a concentração do ativo, a quantidade relacionada ao ativo, e completo o volume correspondente ao número de cápsulas, tá? Com recipiente. Então, a partir desse método, né, nós verificamos que o densímetro, de fato, é o que realmente gera essa maior precisão. E como você falou, sim, existe uma margem de erro, mas com o densímetro, a gente consegue reduzir essa margem de erro. Entretanto, é importante que as batidas, a compactação, esteja fidedigna ao teu processo. Um exemplo, teve já um cliente que ele usava o densímetro, não batia, não compactava. E lá no laboratório, o manipulador tinha uma mão super pesada. 3 batidas que ele dava correspondia a 10 minhas, para você ter ideia. Então, lá no laboratório, ele super compactava e quando ele ia fazer a densidade, ele não compactava. Então, de fato, é muito importante atentar para o processo, né? E para a questão da compactação. Esse ponto que você colocou realmente é muito importante, faz toda a diferença. Porque a densidade é a densidade aparente, então a gente não tem a densidade real. A gente tem a densidade aparente, e essa densidade aparente pode também ter variação, né? Acabei de mostrar aqui na prática. Lógico que isso aqui é muito maior, e aí o erro vai ser potencializado, mas quando a gente fala de peso médio, né, a variação tem que ser muito pequena. E aí, esses pequenos erros do processo geram uma distorção grande que atrapalha o seu resultado. E é uma coisa boba, né? Total. Muito bem, então a gente falou da compactação, mas também tem a sobrecompactação, que é o contrário, que é o que você acabou de falar. Eu tenho um processo onde uma pessoa põe muita força e tem outra onde o outro não fez nada de compactação. Se eu fizer 2 compactações no mesmo elemento, ele vai ter um terceiro valor. Ele não é igual ao primeiro, não é igual ao segundo, ele é um terceiro valor. Ou seja, se eu pego uma proveta ou qualquer elemento que eu pretendo utilizar, faço a compactação, ainda não está legal, vou preencher mais, eu vou encher um pouquinho mais a cápsula. Faço a segunda, vai dar errado, porque essa segunda densidade é um outro elemento. É um outro elemento, ele não é igual ao primeiro e não é igual ao segundo, ele é um terceiro. Então, aí você passa a ter muitas variações, o que não vai te permitir ter a precisão que você precisa. Então, a gente precisa padronizar isso. Como que faz isso? No caso da cápsula é mais difícil, porque de fato você vai ter que fazer algumas vezes,
Na proveta, a gente indica não, vocês indicam, ler onde parou, não tentar fazer uma composição, mas às vezes eu já vi casos onde a pessoa quer levar até um certo nível da proveta, não, lê onde está e faz o cálculo matemático, porque se você fizer uma nova compactação, vai distorcendo. Né? E como a gente fala de, às vezes, ativos muito finos, o que significa? Ele tem uma densidade muito baixa. Então, a variação dele pode ser muito grande, pode ter variação de 50%, né? Dependendo do ativo, dependendo do que você está trabalhando ali. Eu vou pegar aqui uma proveta só para ficar mais claro. Ô, Diogo, consegue uma proveta para mim? Pequeno? Pode ser de 10,5. Muito obrigada. Ai, adoro um farma que pede. Então vamos lá, só para vocês entenderem, tá, gente? A turma aí que faz com proveta, mas sem querer falar do densímetro já falando, sério, mude para densímetro que vai facilitar muito a sua vida. Deixa eu ver se eu entendi, na verdade, tá, Danilo, o que você falou. Tem uma turma que faz assim, eu vou preencher, eu vou fazer assim, digamos que eu vou preencher, não recomendo que você use 10 ml para fazer uma densidade, pelo amor de Deus, é muito ativo. Mas vamos colocar 10 ml. Vou preencher, não, vamos colocar 1 ml, né, fica menor. 1 ml, vou preencher até 1 ml, aí você adiciona o pó, compacta, aí ficou um nível de pó bem menos que 1 ml, ele adiciona mais pó, compacta de novo. Isso já dá margem de erro. E aí você vai fazendo isso até preencher 1 ml. E na proveta, é assim, pessoal, o ideal é você adicionar uma quantidade X, compactar e divide a massa que você adicionou pelo volume ocupado, né? Não compactar uma série de vezes, tá? Mas ainda assim, com a nossa visão, né, tem que estar à altura, mas ocorre sempre um desnivelamento, né, Danilo, que gera, né, uma margem maior de erro, né, na densidade. É exatamente isso que você falou, né? Acontece. Bom saber. E a gente não pode fazer isso. O ideal é ler onde está, né? Onde parou. Eventualmente fica entre duas marcas de escala, aí você vai ter que fazer uma entre um e outro, né? Fazer o cálculo. E fazer o cálculo matemático a partir disso é o melhor, o mais indicado mesmo. Depois a gente pode até falar um pouquinho do densímetro, para saberem como é que o densímetro supera isso tudo, né? Importante. Engasguei. E aí depois a gente tem, por fim, o quarto grande, né? Ofensor da densidade, que são elementos de diferentes granulometrias. É uma palavra que eu acho que vocês estão bem habituados, né? Granulometria, tamanho do grão, né? Basicamente é esse. Então eu mostrei esse caso aqui, se funcionava muito bem, eu compactava, ele se mostrava bem ajeitado. Agora, e se eu fizer isso aqui? Não vai se ajeitar nunca mais. Por mais que eu queira compactar isso, cada vez que eu compactar, vai ter um resultado diferente. Porque agora eu tenho um grão muito maior do que o outro. E isso vai afetar, porque eu não tenho como mais compactar isso corretamente. Cada vez que eu vier aqui, eles vão se ajeitar de um jeito. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Eles se ajeitavam sempre. Agora não vai mais acontecer isso. A cada volta, ele vai se compactar de uma forma diferente. Por quê? São elementos muito diferentes. E, portanto, eles vão gerar espaços vazios muito, muito maiores do que os iniciais. E aí eu não tenho como mais achar uma média entre esses espaços vazios. Minha densidade vai ter uma oscilação muito grande a cada medição. Aí a gente tem que tentar eliminar isso. Como que a gente pode eliminar isso? Qual seria a maneira mais simples? Fazendo uma trituração, inclusive, né, o pessoal passa no grau, aí vai procurar depois o tamiz para ver se o grão está batendo.
O tamiz em si não é muito recomendado, porque quando você pega o tamiz de nylon, né, que é o mais utilizado, e você utiliza o pistilo geralmente para fazer passar, aí a gente imagina que está triturando o grão. E na verdade não, o que está acontecendo é que a trama vai abrir para que esse grão passe. Dificilmente ele conseguiria triturar ali num tamiz, numa peneira de nylon, né? O tamiz de nylon. Então, o ideal é realmente fazer uma trituração, a gente tem equipamentos para isso, mas pode também usar o grau e garantir que isso está num tamanho mais próximo para que você tenha uma densidade mais próxima. E até quando a gente fala disso, a ideia é qualquer, vamos começar do mais simples para o mais complexo. Minha fórmula está tendo problema com o peso médio, aí eu começo a atacar esses problemas para descobrir onde pode estar ocasionando, né? Onde eu posso estar causando esse desvio. Eu acho que a Alana... Não, eu estou aqui, é porque... Ah, tá bom, não, porque senão eu vou embora aqui, Alana, eu fico até amanhã. Eu até tenho um vídeo que não é muito sobre isso, mas que acaba sendo interessante. Se a gente tiver, não sei quanto tempo você planeja ficar aqui, Alana, mas é um vídeo curto que mostra a base vibratória atuando nos grãos, porque a gente falava da compactação e a intensidade, a base vibratória ela tem a função de justamente gerar a mesma compactação em todas as medições que você fizer. E eu fiz um vídeo muito interessante que eu coloquei nos canais da Powder Mix, onde a gente pegou a areia da praia e fez a compactação, e aí a gente vê a água saindo da areia, né? Aí você fala, lógico, né? A areia mais pesada e a água sobe. Mas depois eu fiz isso com um arroz e uma castanha. E aí a castanha que é mais pesada e maior, ela é empurrada para cima. Enfim, se vocês quiserem, a gente pode passar para esse vídeo ou a gente segue falando aqui do Nensímetro. O que você acha? Você consegue passar? Eu acho que você sim, consegue eu estava vendo aqui a interface. Vamos tentar. Se não der certo, a gente desiste. Eu vou até compartilhar minha tela aqui. Um negócio interessante que a base vibratória faz. Isso aí é a areia da praia, nós vamos colocar na base vibratória. E aí você já vê que a água foi toda pro topo. Você vai estar pensando, é lógico, a areia é pesada, vai pro fundo, a água é leve e sobe. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada? Agora a gente vai testar com um arroz e uma castanha. A vibração começou e a gente já percebe que a castanha começa a subir. E aí o resultado. Agora a gente está vendo a areia pelo microscópio antes de passar pela vibração. Dá para notar ali vários espaços. Isso é o natural dela. Aí já a areia, depois da vibração, já tem uma aparência muito diferente e a gente consegue já perceber ali a água na superfície. De fato, não tem muito espaço para a água permanecer lá dentro. Bom, depois eu falo da base vibratória, acho que a gente não precisa trazer isso aqui para a gente ficar com foco na densidade. Eu vi que alguém comentou aqui que a densidade medida pelo densímetro para pós é muito baixa. E é exatamente isso, Marcelo. Ela não é muito baixa, ela vai dar um desvio diferente do que você está acostumado. Só que vai dar o mesmo desvio. Isso que é a ideia, que você tenha a precisão da medição. Se você fizer uma densidade em laboratório, vai ser outra coisa. Mas é importante que cada vez que você faz a densidade, você tem o mesmo resultado. Se ela é muito baixa, que ela seja sempre muito baixa. Porque para você o que importa na densidade é que depois, quando você vai encapsular, você acerte a quantidade de cápsulas, né? Você não se importa se a densidade é 1 ou 100. Você importa se acertar a sua quantidade de cápsulas. Errar igual, né? Que a gente sempre fala. E aí o densímetro vai melhorar nisso.
Eu já estou respondendo aqui, já assumi a live, viu, Lana? Você deixar. A live é sua, na verdade, né? Porque é um É tema sua. que gera muitas dúvidas, né, Danilo? Inclusive, aí tem outra dúvida aqui da Gabriele sobre pellets. Você tem alguma recomendação? Se a gente pudesse parar de usar o pellet, seria muito bom. A minha recomendação seria essa. Mas como não dá, eu vou dizer que tem que triturar ele antes, né? E tem que ser num mixer, tem que ter lâminas, porque o pellet justamente não vai se encaixar em nada. E aí você não consegue ter uma densidade média que padroniza. E tem pellets, pessoal, que não é recomendável a trituração, né? Por exemplo, quando eu quero garantir a liberação, uma liberação prolongada, por exemplo, né? Então, é o medicamento revestido. Nesse caso, você não vai pela densidade, o processo de manipulação é outro, você não vai se basear pela densidade. Inclusive, o Danilo, o quarto fator, né? Ele mostrou. Danilo, eu amei esse exemplo dos dadinhos. Você pode mostrar aqueles dados maiores, dados menores, né? Por exemplo, ainda tem turma, pessoal, alô, né? Ainda tem turma, preste atenção que eu vou falar. Ainda tem turma querendo usar pellets inertes como recipiente. Não dá, acontece isso, tá? O diâmetro dos pellets inertes com o do ativo é praticamente muito semelhante a isso. Dá uma divergência muito grande. A densidade, obviamente, são densidades muito divergentes. Então, eles possuem são esferas maiores, menor superfície de contato, e aí vai, com o tempo, né, segregando, né, e isso vai interferir na uniformidade de conteúdo, tá? Então, pellets, você não vai ter a densidade como parâmetro, você vai usar dosadores, tá, para encher as cápsulas, e ponto final, tá? Então, se você quer dominar a manipulação, pessoal, você precisa, né, saber não só sobre técnica, tá? Técnica e manipulação, mas vocês precisam trabalhar com algumas metodologias que te gerem uma maior precisão e otimize os seus processos no laboratório, ok? Eu até tenho um quinto elemento, Alana, que eu não comentei aqui, eu falei dos 4, mas o quinto, eu espero que ninguém mais caia nesse problema, que é o erro no cálculo, né? Fazer o cálculo. A Ana Carolina colocou, chegou um vencimento novo na farmácia, o meu antigo era pesado e o que chegou está bem leve. Sim, provavelmente ela tinha um igual a esse meu, de inox, então ele tem um disco interno de aço inox, e provavelmente o que ela recebeu agora é em alumínio. A gente tem os dois, comercializa os dois, e a diferença no processo em si não existe, a não ser o peso e a qualidade do material, que o inox é superior e, portanto, também custa mais caro, né? Então, sim, provavelmente optaram pelo de alumínio, mas você consegue fazer da mesma forma. A Milena colocou aqui sobre... É a dosadora, tá? Na realidade, a dosadora, você encaixa, né, no tabuleiro e sai a concentração real, né, dos pellets, tá? A concentração que é para cair direitinho dentro de cada cápsula. É a dosadora, certo? Ok? É um sistema de... uma espécie de alimentador, né, do tabuleiro. Certo? Gente, que live incrível, muito bom, Danilo, muito bom mesmo, assim, me tirou muitas dúvidas. Se você tem dúvidas, tá? A Powder Mix, o bacana que eu acho, né? Isso eu falo baseado no que os clientes têm me colocado como feedback, Danilo, é sobre a atenção que vocês dão, né? Em termos de processos, é uma consultoria, né? Vocês não só vendem os instrumentos, né? Os equipamentos de vocês, mas vocês prestam toda a atenção, né? Inclusive, vocês estavam de férias coletiva, né? Eu achei incrível, o máximo. Uma aluna colocou no grupo desesperada, né? Que tinha tido um problema no misturador.
E aí, agora, né, o que é que eu vou fazer? Eu falei com o Danilo, rapidamente ele, né, deu essa atenção, mesmo de férias, deu atenção para a aluna. Então, assim, muito grata, Danilo, por tudo que vocês estão, né, trazendo para o nosso mercado magistral. Eu agradeço você que sempre nos convida aí para falar com o seu público, que é tão especial mesmo, né? Eu falo que é a elite do mercado e é bacana estar aqui. E a gente se esforça bastante mesmo, Alana. Isso é um valor nosso para que o mercado possa crescer, porque mais do que qualquer coisa, a gente acredita na medicina alternativa, a gente acredita numa medicina que cuida do paciente, não da doença. E a farmácia de manipulação, ela é fundamental para isso, homeopatia, manipulação, e a gente acredita que esse é o caminho para um mundo melhor mesmo, e a gente está aqui para ajudar nisso. Ajudá-los, eu sempre digo que vocês são os artistas, né? E nós só fazemos as tintas e os pincéis para que vocês possam produzir a arte mais bonita que vocês puderem fazer. Ai, que bacana, Danilo, muito bacana essa parceria, muito bom. Né? Ter a visão da engenharia é muito importante para nós, né? Assim como da tecnologia, a turma do software. E, gente, se atentem, tá? Se atentem a essa questão. Danilo, vamos fazer um resumão sobre os 5, né? Teve aí um bônus, teve aí um fator bônus. Então, ó, se atenta para esses fatores. Anota aí o que você... Ah, esse daqui eu acho que eu preciso observar. Primeiro, Danilo, eu recomendo que você reveja o teu processo de densidade, tá? Depois reassiste a live e avalia quais fatores estão mais críticos, né, para a tua rotina. Poxa, isso que o Danilo falou, eu preciso ajustar? Não, aqui tá ok. E aí, ajuste, tá? Esses fatores, né, que podem estar ocasionando falhas no teu processo, tá? Ok? Muito importante tudo isso que o Danilo colocou. Danilo, vamos fazer um resumão sobre os 4 fatores mais um bônus que podem estar ocasionando falhas, né? Na densidade, no caso, na densidade Perfeito. de pós. Densidade aparente é aquela que a gente mede com os espaços vazios, né? É a que a gente usa. Primeiro fator, erro de paralaxe, que é aquele onde eu vou olhar a linha num ângulo diferente do que ela está. Depois a gente tem um desvio de compactação, onde a gente tem diferentes intensidades de compactação acontecendo. Depois a sobrecompactação, que é quando a gente vai fazer 2 vezes na mesma medição. Vou alimentar minha proveta, vou compactar e depois alimentar de novo. Isso vai me causar um desvio. Depois a gente tem o desvio de granulometria heterogênea, ou grãos muito diferentes, que vai também causar um problema. Alguém comentou do pellet, o problema do pellet é exatamente esse, porque ele acaba tendo muita diferença entre si, não vai conseguir se ajeitar corretamente, né? E, por fim, um erro que também é bastante comum, na hora de fazer os cálculos matemáticos, a gente comete um erro ali e se perde e acaba calculando errado. Total. Eu acho que é isso, gente. Danilo, muito obrigada, né? Foi uma live objetiva, mas muito esclarecedora, inclusive para mim, né? Eu aprendo muito com você, né? Já é a nosso segundo conteúdo e é sempre de muita valia, né? Muito obrigada por sua contribuição, obrigada a todos vocês. Inclusive, o Danilo falou, me achei, né? Sobre o nosso público seleto, de fato, né? Vocês são seletos demais. E, Danilo, assim, eu sou muito orgulhosa. Aqui no YouTube, fizemos 11 mil inscritos aqui no YouTube. Nós somos o maior canal magistral, né? E aqui no Instagram também, muita gente bacana. Nossa, o pessoal mesmo danado. Dia e noite aqui, o pessoal não perde uma. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, tá? Buscando cada vez mais melhorar os processos, dominar de fato a manipulação. E eu espero ter mais encontros aqui, hein, Danilo? Para mim vai ser um prazer.
Só me convidar que eu vou estar sempre por aqui. Eu gosto muito de conversar com você, gosto muito de passear por esse universo da farmácia. Não é minha praia, né? Então, eu sempre começo dizendo isso. Eu sou da engenharia, então se sair alguma besteira aqui, vocês vão relevar. Foca no que é meu. Mas eu gosto muito de estar contigo, é sempre um prazer. E eu vou aprendendo muito também. E eu não posso esquecer de falar para as pessoas se inscreverem no nosso canal, porque senão depois eu levo bronca. Powder Mix, /Powder Mix Equipamentos. Tem muito conteúdo legal lá que a gente posta, mas voltado para os equipamentos, mas que sempre traz uns insights interessantes. Vou deixar aqui o link do canal de vocês na descrição. Boa noite, Danilo. Bom descanso. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau, Danilo. Muito obrigada.